Boa noite oficialmente, pessoal. Boa noite a todos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2023 e a gente vai fazer aqui um estudo, né? Uma aula sobre inteligência espiritual no dia a dia. Então, a pergunta chave, né, que a gente sempre se faz é: como que eu faço para usar minha inteligência espiritual no dia a dia? Como que eu vou usar minha inteligência espiritual para superar o medo e insegurança? E eu vou trazer aqui muitas vezes essa palavra, esse nosso sentir, medo e insegurança. Porque é mais ou menos isso que todo mundo tem todo dia, que é o mais básico do básico. Porque a minha intenção é fazer uma sequência de lives temáticas, como a gente fez no ano passado. Então, a gente começou no final de 2021, foi até 2022, com temas de energia consciência do amor, energia consciência da coragem, energia consciência da liberdade. Então, eu fui fazendo uma sequência de lives temáticas, certo? E agora, esse ano, eu quero ver se realmente a gente vai conseguir manter isso, de fazer também a live temática com inteligência espiritual. Então, a intenção é, agora, a gente fazer inteligência espiritual no dia a dia, e a próxima seria inteligência espiritual nas relações afetivas. Depois vai ser inteligência espiritual na saúde. Depois, inteligência espiritual nas nossas relações com o mundo. Depois, inteligência espiritual no trabalho. E assim vai indo, tá? E eu quero correlacionar também com um pouquinho de aprofundamento também da parte energética, os chakras, né? Então, por isso que eu estou pensando em fazer uma sequência assim de 7 temas de inteligência espiritual. E aí, por isso, o medo e insegurança fazem muito sentido no nosso dia a dia. Todo dia a gente deve pensar, né? A maioria das pessoas pensam, será que vou continuar tendo o que eu tenho, vou ter dinheiro para pagar as contas, como é que vai ser o meu futuro? Vou ter comida nessa semana, no mês que vem, no outro ano, né? Então a gente está sempre preocupado, e isso gera o medo e insegurança mais básicas, que é o da sobrevivência, tá? Como geralmente eu gosto de começar fazendo uma leitura de um trecho de algum livro, eu trouxe aqui o Efeito Sombra, que é do Deepak Chopra. É um livro bem interessante, e eu abri, assim, aleatoriamente pensando, né, o que eu devo trazer. Abri alguns, mas esse aqui me chamou a atenção. Então é só uma frasezinha, um parágrafo que diz assim: lembre-se, nossa sombra está quase sempre tão escondida de nós que é quase impossível encontrá-la. Se não fosse pelo fenômeno da projeção, talvez ficasse escondida pela vida inteira. E aqui ele quer dizer projeção no sentido da gente ver no outro aquilo que mais nos dói. Alguns de nós sepultamos nossos traços sombrios aos 3 ou 4 anos de idade. Quando projetamos em outra pessoa, temos a oportunidade de, enfim, encontrar esses tesouros escondidos e ocultos. Achei bem interessante, porque aqui ele também correlaciona com 3, 4 anos de idade. É uma idade onde a gente trabalha muito essa questão de sobrevivência, de medo, do chakra básico, né? E para a gente observar que a gente tem muito a desenvolver olhando para as nossas relações. Quando a gente olha para as nossas relações, a gente consegue desenvolver não só a nossa inteligência racional, emocional e também a espiritual, porque é como se fosse um espelho exatamente desses fragmentos, e vocês já vão entender ao longo dessa aula que esses fragmentos que a gente tem, essas sombras, nos impedem, quando a gente fica fixado neles, ou vivendo o nosso dia a dia a partir deles, nos impedem da gente acessar o nosso centro, o nosso sentido, nossa coerência. Então, inteligência espiritual é justamente a gente agir com a coerência, a gente atuar com essa sintonia com os processos mais profundos da vida. E quando a gente está fragmentado, esse diálogo não acontece. Então, achei bem interessante esse parágrafo que surgiu assim para mim,
para poder trazer para vocês, para a gente observar como a gente pode usar nossas relações, até para ver esses nossos fragmentos, para a gente curar esses fragmentos e acessar mais ainda essa sintonia com a nossa verdade, né? Com o todo, que é a inteligência espiritual. Inteligência espiritual a gente desenvolve. Vamos separar um pouco aqui para entender. Inteligência emocional, que muito é falada, que já há muito tempo é falada, ainda bem, porque há alguns anos, há 10 ou 15 anos, nem se falava ou era um bicho de 7 cabeças, talvez 20, não sei, mas enfim, estava começando ali a se falar disso, né? E agora é muito comum, a gente já sabe o que é inteligência emocional. Então, para relembrar, a inteligência emocional é a gente entender as nossas emoções. As emoções já estão aqui no meu corpo, eu vou parar, eu vou refletir, eu vou pensar o que eu estou sentindo e eu vou conseguir controlar a minha reação diante de uma determinada situação que causa aquela emoção. Eu vou achar soluções para lidar com essas minhas emoções e com como eu reajo a partir das situações, a partir da minha mente. E assim eu vou tentar modificar a forma como a situação se desencadeia e como eu vou me sentir. Isso é inteligência emocional, ok? É muito importante que a gente tenha cada vez mais consciência dessa bioquímica, que são as nossas emoções, e a gente interprete, a gente possa agir de forma diferente. Beleza. Inteligência espiritual, o que que é? Inteligência espiritual é um lugar interno, é também uma forma a partir de onde eu enxergo, um pouco diferente. Eu enxergo a partir de um outro lugar, a partir de onde eu olho para os acontecimentos em sintonia. Sintonia com o quê? Com a fonte de sabedoria, em sintonia com o sentido profundo da vida, em sintonia com saberes universais. Então, eu me conecto, eu sei que existe, eu entendo e eu sinto nas minhas emoções essa fonte de sabedoria. E a partir dessa fonte, então eu interpreto todo o resto. Então, a partir dessa fonte, eu começo a enxergar diferente. Assim, a solução, uma nova forma de entender, acontece. Então, vem dessa sabedoria e não da nossa mentalidade. A nossa mentalidade é constituída de tudo que a gente aprendeu e até da nossa genética. A gente traz já pré-programado algumas coisas, a gente aprende outras e a gente vai criando e sempre modificando a nossa mentalidade. Mas a inteligência espiritual é quando a gente sabe e se conecta com a fonte de sabedoria. Então, isso é muito maior do que a minha mente, do que a minha mentalidade atual. Então, eu fico aberto e receptivo para ver coisas que eu não conheço, que eu não sabia. Então, é um modo de olhar mais amplo que nos permite perceber coisas novas, que antes a gente não via. Por isso que é chamada de inteligência do futuro. Então, com essa visão de cima, como se fosse uma visão a partir de um mirante, de um farol, a gente vê com que estado de consciência, né, que mentalidade que eu me envolvi nas situações que estavam me causando sofrimento emocional. Por quê? A base da gente sentir dor, sentir sofrimento emocional, é porque a gente está preso em determinados estados de consciência, nossa mesma mentalidade, que produz a mesma resposta bioquímica. A mesma resposta bioquímica a partir do jeito que eu vejo a vida, do jeito que eu reajo, do jeito que eu penso, do jeito que eu enxergo, vai me gerar um sentimento X. Esse sentimento pode ser de dor, de sofrimento. Então, a gente está preso na nossa forma de ver e a gente não enxerga outro jeito, e isso vai gerar sempre a mesma resposta bioquímica. Quando a gente tem a inteligência espiritual desenvolvida, cada vez eu solto um pouco mais a minha forma mais endurecida ou pré-concebida, aquilo que eu já sei, aquilo que eu já sou, e abro um pouco mais, expando um pouco mais, expando um pouco mais. Estou sempre em crescimento, sempre em abertura. E isso vai gerar uma bioquímica diferente, vai gerar, inclusive, um alívio dos sofrimentos, porque eu mudo meu estado de consciência, mudo a minha forma de ver. E o que que é emoção? Né? Isso já sempre falo, mas também tem pessoas novas que estão chegando aqui
agora, que estão me conhecendo agora. Emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais a um evento, é simples assim. Emoção é bioquímica, por isso que meu trabalho se chama Bioquímica das Emoções. É bioquímica, emoção é bioquímica, bioquímica é emoção. Todos os estímulos que a gente recebe geram respostas bioquímicas no nosso corpo. Essas respostas, elas são interpretadas pelo nosso cérebro, nos dando a percepção e entendimento de todo um contexto. Então, os eventos que geram a bioquímica, que geram a emoção, pode ser coisas externas, né, o que eu escutei, o que eu vi, o que eu senti, de cheiro, de fala, relacionamento com outras pessoas, e até meu próprio pensamento também gera bioquímica. A minha própria interpretação do que o cérebro faz, eu interpreto e, de novo, eu vou retroalimentar, vou gerar mais emoção, vou gerar mais bioquímica. Então, eu estou sempre gerando bioquímica. O nosso corpo, ele funciona assim. Nosso corpo, ele só entende. A materialidade do corpo é bioquímica. Como é que essa bioquímica acontece? Ela é gerada, ela é desencadeada por estímulos energéticos, seja uma luz, seja um som, seja, né, enfim, outros estímulos, e pensamento, que também é energia. Tudo isso desencadeia a bioquímica. A bioquímica deixa mais material aquilo que é o energético. Então, a inteligência espiritual vai ser a gente olhar para todos esses fatores, esses acontecimentos, o que eu sinto a respeito, com uma interpretação mais ampla, a partir de um sentido de conexão com a vida com V maiúsculo, a vida. Então, esse próprio sentido de conexão com a vida gera bioquímica. A doutora Candace Pert, ela fala que as emoções, elas são a forma científica explicada de sentir Deus. Porque a gente sente o bem-estar, a gente sente esse êxtase de conexão com a vida. Então, esse próprio sentido de conexão com a vida vai gerar uma bioquímica, mas vai gerar uma bioquímica o quê? Diferente daquela do sofrimento emocional, que vai resultar em sentimentos diferentes e, inclusive, vai facilitar com que o meu cérebro interprete todo o contexto de uma forma diferente também. Então, as emoções, que são bioquímica mesmo, bem físicas, elas apenas estão traduzindo informação, traduzindo energia, traduzindo a energia que é o quê? Nosso pensamento, nossa mente e a consciência que a gente está trabalhando ou atuando. Então, aqui vou fazer um parênteses também. Pensamento, mente, consciência, às vezes fica um pouco confuso. Também já tenho alguns posts, vídeos sobre isso, até lives sobre isso tem, tá? Mas veja, uma consciência é um campo atrator, imagina assim, um magnetismo ali, né, um ímã, assim. Uma consciência elevada, uma consciência de sabedoria, uma consciência divina, vamos colocar nesse sentido, uma consciência elevada, ela é um campo atrator elevado. Essa consciência, esse campo atrator, ele interfere em nós, no nosso corpo físico aqui, ele vai interferir primeiro como? Primeiro no campo energético, vai encostar no nosso campo energético aqui do corpo, vamos dizer assim, tem que ser didático, né? Vai transferir sinais, esses sinais eletromagnéticos transferidos dessa consciência, eles vão atuar primeiro no nosso inconsciente, e muitas vezes a gente não vê, é como o nosso inconsciente, ele sabe que tem uma consciência elevada ali, mas às vezes não chega na nossa mente consciente, não chega na nossa percepção, porque eu nem me trabalhei para isso. Então, eu preciso me desenvolver para saber conscientemente, racionalmente, o que existe, como que funciona. Isso faz com que eu já fique muito mais perceptivo, ligado, né? E eu posso começar a perceber sinais desse inconsciente que o meu cérebro processa, que eu acabo não percebendo, mas eu começo a perceber em pequenas emoções, em pequenos sentires no meu corpo, que são desencadeados pelas emoções, que são desencadeados por essa consciência que encostou em mim e gerou todo esse resultado. Então, a gente está em conversa direto o tempo todo, com consciências mais elevadas ou não, tá? E isso afeta
para o ruim, afeta para o bom também. Então, a solução que vai mudar verdadeiramente as emoções, no sofrimento emocional, é mudar o nosso estado de consciência. É mudar o ângulo, a altura, a partir de onde eu estou olhando para a situação. E isso a gente só vai conseguir com a inteligência espiritual. Não tem receita pronta, mas tem treino, tem desenvolvimento, tem treinar a sintonia com esse campo de sabedoria, capacidade de perceber as novas soluções. É assim que a gente vai gerar uma nova realidade. Então, quando eu mudo a consciência, mudo para um estado de consciência mais elevado, eu mudo a bioquímica. Mudando a bioquímica, muda a emoção, muda a bioquímica, muda a emoção, muda como eu me sinto, muda a minha saúde emocional, muda a minha saúde física. O caminho oposto é verdadeiro também, porque é uma via de mão dupla. Se eu cuido da minha saúde, meu corpo, meu sono, alimentação, exercício, água, eu ajudo na bioquímica. Quanto melhor bioquímica, mais saudável o solo, vou me sentir melhor. Isso me dá suporte, me dá base para ampliar o meu olhar para a vida, já numa bioquímica bem legal, e melhorar ainda mais esse ciclo, porque cada vez eu vou perceber melhor, num corpo mais limpo, eu vou conseguir perceber. Se eu já tenho um corpo com problemas, de sono, de alimentação, de exercício, de água, um monte de coisa, essa comunicação é mais difícil de ser percebida. É uma via de mão dupla. A minha mentalidade, ela reflete no físico. O físico, ele me ajuda ou ele vai piorar o meu estado mental, porque um retroalimenta o outro. É um ciclo, não tem como a gente... Não existe só uma verdade, não existe só um caminho certo. As duas coisas se ajudam. E nós, como humanidade, já estamos nesse tempo evolutivo da gente desenvolver a nossa autonomia para a gente poder mudar o nosso estado de consciência e sair só dessa questão do físico apenas. Porque se eu só trabalho o meu físico, mas a minha mentalidade, ela está poluída, ela está densa, ela está, vamos dizer assim, eu só vejo curto, eu vejo estreito, eu estou embotado, eu não vou conseguir manter a saúde. Eu vou ficar com dificuldade de manter essa saúde. Então, a gente precisa ver que o nosso estado de mentalidade, de consciência, ele interfere grandemente, reflete, inclusive, no nosso físico. E já está nesse tempo da gente ter essa autonomia, de mudar nosso estado de consciência, de perceber a solução elevada. Todo mundo pode, sei lá, intuir que seja a palavra insight. Tem várias formas da gente chamar isso. Visão, mas não é nada esotérico. Não é nada que alguém tenha, nasceu assim e outros não, não é um dom. É só uma conversa direta com a vida. E isso é inteligência espiritual. E a vida tem muito para nos falar se a gente estiver cada vez mais atento e aberto, observando as nossas emoções, que vão traduzir tudo isso, a gente consegue entender coisas muito importantes que a gente não conseguia entender, não consegue entender. E, pessoal, se vocês aqui do Zoom quiserem, do Zoom e do YouTube, quiserem fazer pergunta, quem quiser escrever, pode ir já perguntando, pode fazer pergunta escrita. Quem quiser no Zoom fazer uma pergunta falada, pode deixar a mãozinha levantada, daqui a pouco eu faço uma parada para responder as perguntas. Então, a gente tem 3 inteligências básicas, assim, didaticamente falando. A inteligência mental, que é o nosso conhecimento racional. A inteligência emocional, que é, já expliquei, entender o que eu sinto com as emoções que são comuns em mim, que eu já estou me autoconhecendo, né? O que mais eu sinto, já vou me conhecendo as emoções. Então, inteligência mental é o conhecimento, emocional é entender o que eu sinto com as emoções, e a espiritual, que é a sabedoria, que é a percepção mais ampla, uma percepção mais ampla e conexa da vida e do todo. Essas 3 são úteis.
As três são importantes, as três funcionam juntas e uma é suporte para a outra, mas a gente não usa a espiritual. A gente não usa a espiritual, que é o nosso retorno à fonte, à origem, que é uma qualidade nossa, inata, de onde todo mundo vem, de onde todo mundo é manifestação, e não só todo mundo, mas tudo. É uma qualidade que todos têm e que tem que ser reconhecida para que a gente tenha saúde mental e emocional. Se a gente fica com uma parte desse tripé, né, que nem uma cadeira com 3 pezinhos, um pezinho está faltando. Adianta ter os outros 2? Às vezes, mas a gente vai cair, vai levar um tombo nessa cadeira para um lado ou para o outro. Tem que ficar sempre se equilibrando, e ficar sempre se equilibrando não dá muito certo, porque a gente fica na mesmice, pensando só nessas duas inteligências. A gente fica só no nosso mental, no conhecimento, buscando por ali, e a gente fica na inteligência emocional, que é, tá, como é que eu vou reagir? Ah, vou reagir um pouco melhor. Ah, eu experimentei isso, é verdade, essa atitude aqui foi interessante. Ah, mas eu li um livro, legal, aprendi. Ah, então aprendi, vou agir assim. Tudo bem, a gente vai evoluindo, pode ser. Dá certo, dá, muda também, ajuda na bioquímica, nas emoções, ajuda. Mas o tripé, o pezinho que está faltando da inteligência espiritual, esse é o alicerce verdadeiro, assim, da vida, a origem, a fonte, a grande sabedoria. É de lá que vem a solução elevada, é de lá que vem, uau, o grande, o entendimento, o eureka, é dali. E é muito necessário para a gente andar a passos mais largos, né? No nosso momento evolutivo, precisa. Então, bioquímica das emoções é esse corpo de conhecimentos, que vai mostrar o quê? Que são as emoções que revelam para a gente o que a mente comum ainda não viu. As emoções vão revelar tudo, mas vão revelar também o que a nossa mente comum não viu. Então, elas são ferramentas úteis. As emoções vão revelar como que está a tua saúde física, como que está a tua resposta ao que te acontece, que é a inteligência emocional, e como está a tua relação com a vida. Então, a gente precisa saber perceber o que, que as emoções estão traduzindo, o que, que você está sentindo, o que está refletindo no teu corpo físico, nos teus sentimentos e na tua saúde física mesmo, porque tudo isso está sendo uma tradução, né? As emoções, elas traduzem o que é a nossa conversa com a vida. Elas fazem com que a gente possa realmente perceber que a gente está sentindo Deus, que a gente está sentindo confiança em algo maior. Ter os insights, ver aquilo que foge do domínio da nossa mente comum. Então, também são pelas emoções que a gente dá o nosso recado para a vida, né? Quando a gente vai fazer uma intenção, uma oração, ou intencionar algo do fundo do nosso coração, eu vou gerar o quê? Uma bioquímica correspondente àquele desejo, aquela vibração de desejo, ele gera, eu sinto no corpo, gera uma bioquímica. Essa bioquímica no meu corpo, ela gera um campo eletromagnético também, porque ela se distribui no meu corpo todo. Todos os circuitos nervosos do corpo, todas as células do corpo vão receber, né? E essa entrada e saída da célula, isso gera campo eletromagnético, mesmo que fraquinho, né? Que a gente não percebe, um campo fraquinho, mas está conversando diretamente com a vida. Imagina que você está fazendo um pedido, você intenciona. Aquilo está gerando não só a bioquímica, a emoção, como todo um campo eletromagnético da distribuição dessa bioquímica no corpo, da condução pelos circuitos nervosos. Tudo isso gera campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai para onde? Ou, por acaso, tem uma placa de chumbo entre a gente e a vida? Entre eu e a vida tem uma placa de... que nem aquelas do raio-x, assim, quando a gente vai tirar raio-x. Não tem. Não tem uma placa de chumbo, uma coisa que nos divide da vida. Não existe. A vida está penetrando pelos nossos poros, está entrando pela nossa respiração, né? Imagina, a gente está respirando aqui o tempo todo, automático. Toda vez que eu inspiro, o fora vai para dentro. Toda vez que eu expiro, o dentro vai para fora.
Ou seja, não tem fora e dentro, a gente está trocando o tempo inteiro, a gente está conversando o tempo todo com a vida. Isso tudo está gerando emoção, está gerando sinais bioquímicos e eletromagnéticos. Então, a bioquímica das emoções vai tratar dessa comunicação energética mesmo, que a gente só pode entender por meio das emoções. Então, as emoções são esses nossos alicerces para a gente usar como uma ferramenta para a gente perceber a nossa inteligência espiritual, para trazer o que está no campo de informação universal para a realidade, para a materialidade. O que acontece no nosso cérebro? Nós temos várias regiões no cérebro envolvidas no processamento de vários dados do que acontece dentro de nós, fora de nós, na nossa espacialidade, na nossa dimensionalidade, eu em relação aos outros, eu em relação a mim, dentro de mim, meus estados de temperatura, de regulação de água, de hormônio, tudo, e fora. Então, é muito complexa essa conversa toda que o cérebro está processando o tempo inteiro, e tudo está funcionando de uma forma unificada e se refletindo em emoção no nosso corpo. Então, veja, não dá para a gente endurecer, ter uma receita pronta do que um caminho, faça isso, isso, aquilo, porque cada um tem... Pensa no exame de sangue, você faz um exame de sangue hoje, você vai fazer um amanhã, já vai dar uma quantidade diferente de células, uma quantidade diferente, uma porcentagem diferente de vários parâmetros que foram medidos ali nesses exames, né? Se a gente está em constante mudança o tempo todo, como que vai ter uma receita para todo mundo? Não dá, a gente está sempre oscilando. Quanto mais a gente perceber que nós somos essa flexibilidade, esse movimento, e o nosso cérebro, ele está interpretando isso tudo ao mesmo tempo, mais a gente começa a despertar para essa inteligência espiritual. Porque o que acontece? A inteligência espiritual, ela depende das ondas de frequência de 40 Hz. São oscilações neurais chamadas ondas de frequência gama. São oscilações neurais mais uma frequência mais alta do que um estado alfa, por exemplo, no nosso cérebro, que faz a gente ficar mais relaxado, né? O beta, o estado beta do nosso de frequência faz a gente ficar mais acordado e vendo isso tudo aqui que está acontecendo. Então, a inteligência espiritual, ela acontece quando em alguns momentos do dia, pode ser, ou da nossa vida, mas pode ser vários no nosso dia, a gente consegue trazer essa frequência, essas oscilações neurais coerentes de 40 Hz no nosso cérebro, que está trabalhando em conjunto, unificadamente, para gerar tudo que eu estou sentindo. Quando a gente entra nessa frequência, essa vibração 40 Hz, mais ou menos, ela conduz todo esse processo unificado. Ela vai harmonizar tudo isso que está acontecendo com uma frequência, né? 40 Hz. Então, ela vai trazer ali uma capacidade do nosso cérebro de interpretação real, né? Que a gente tem essa capacidade de interpretar a partir de uma consciência mais elevada, de uma sabedoria, de uma visão mais ampla, mais aberta, mais elevada. Então, toda aquela bioquímica que a gente está interpretando rotineiramente, ela vai ser afetada por essa frequência, biofrequência gama, e ela vai nos ajudar, então, a gente ter um insight. Eureka! Entendi tudo. Compreendi. Nossa, sabe? Esses momentos, essas ondas, elas são muito estudadas, bem estudadas com os monges tibetanos. Eles entram nesse estado na meditação. Alguns monges, algumas formas, algumas linhagens vão entrar em alfa, mas tem algumas que entram em gama, que vamos dizer, a iluminação, tá? Aqui, vamos botar aspas, seria... É tão difícil explicar, porque, né, a gente tem que didaticamente falar palavras que não são realmente isso, mas a gente pode imaginar que essa inteligência espiritual a gente conseguir acessar essas frequências, essas ondas,
gama, 40 Hz, que vão supervisionar toda essa vibração do que está acontecendo ali no meu cérebro, na minha bioquímica, no meu campo eletromagnético, dos circuitos neurais e tudo mais, a partir dessa iluminação, tá? Então, eu vou ter esses insights. O que acontece? Quando a gente está espiritualmente doente, vamos dizer assim, é como se a gente não tivesse o diálogo da nossa energia, da nossa alma, da nossa frequência única que a gente é, com essas ondas de 40 Hz. Como se eu não entrasse nisso, se eu não tivesse essa conversa. Eu fico só no nível da mente, querendo controlar as coisas. Ou ego, ou mente, ou eu. Eu não vejo mais amplo, eu nem permito, essas ondas, elas nem trabalham ali, né? Então, quando a gente contempla, a gente começa a perceber a nossa sabedoria inata. Mas a gente não é treinado a contemplar, a ter um estado de presença, a perceber as informações nesse estado desperto. Contemplar pode ser contemplar uma flor, contemplar a direção do meu carro quando eu estou dirigindo. Mas a gente não tem esse hábito. Então, a gente tem muito, todos nós, como humanidade, doença espiritual. A gente está fragmentado a partir do nosso centro do eu, a gente não sente o pulsar da vida, coerência com a vida, e a gente se fragmenta. E aí foi o que eu falei no começo, o livro que eu li ali do Deepak Chopra falando desses fragmentos. E a gente fica fragmentado, a gente olha a vida a partir de fragmentos de dor, muitas vezes. E a saúde espiritual? A saúde espiritual é o estado da inteireza, é o estado da inteireza centrada. Cada um tem uma singularidade. Cada um é diferente manifestação da mesma fonte. Todos vocês que estão aqui nessa sala, eu, todo mundo que está ali no YouTube, todo mundo que está ali no Instagram, todo mundo é único em energia, em vibração, em bioquímica, é único. O que nós temos de igual é que somos diferentes, né? Somos todos singulares. Mas somos todos manifestação da mesma base energética, um monte de coisa diferente, tá? E é fundamental a gente acessar essa fonte base, ao mesmo tempo que a gente percebe a nossa singularidade. Então, a gente percebe a nossa singularidade, isso já não é comum, porque a gente fica só no nível do mente, controlo, fica no nível do fragmento. Então, já é muito importante a gente perceber a nossa singularidade, como a gente é único e não tem receita, né? E também olhar a fonte. A partir daí, a gente percebe que certos comportamentos e relacionamentos que a gente aprendeu, que traz como um hábito, que às vezes a gente, né, só está fazendo, não faz mais sentido para a nossa inteireza. Aí a gente começa a desenvolver a nossa inteligência espiritual. O que não está mais fazendo sentido para a inteireza? Pensa. Então, a partir desse sentido, dessa conexão com a fonte, e essa manifestação única, eu faço algo diferente, que não pode ser criado com a mentalidade que eu tenho. Eu preciso ampliar. Uma crise espiritual é quando essa cola psíquica, essa cola que cola os nossos comportamentos, o quem eu sou, aquilo que eu digo rígido que eu sou, é como se essa cola ressecasse. E aí começa tudo a se desfarelar. E aí a gente pensa, quem que eu sou, afinal, né? A gente começa a colocar em dúvida a nossa vida. Nesse ponto, a gente começa a ter uma crise espiritual, mas ela é o quê? É justamente esse é o ponto que a gente precisa reconsiderar, né? Considerar de novo o nosso contexto, a nossa conexão com a vida. E aí achar esse centro, achar essa interesse. Aí vem uma pergunta, uma reflexão. Será que eu preciso do apoio do álcool, de medicação, de drogas, né? Talvez, então, drogas lícitas, drogas ilícitas, álcool, comida.
Será que esses apoios evitam, né, que a crise seja usada para o nosso crescimento? Geralmente evitam, porque a gente vai buscar nesses excessos e nesse cambalhar por ali, sabe? E acaba não usando o nosso crescimento, a crise espiritual para o nosso crescimento. Mas se nesse ponto da cola psíquica ressecar e começar a ter um monte de fragmentos, a gente, em vez de tentar colar esses fragmentos se apoiando em droga, álcool, comida, enfim, a gente buscar a energia da graça, com G maiúsculo, olhar a partir do uno, do inteiro, o processo de cura começa. Porque daí você tem o centro como um ponto de partida. Daí tem lucidez, né? O que é lucidez? Incidir luz no buraco escuro da vida, incidir luz na sombra. Lucidez. Você vai colocar a luz naquela sombra, a partir da lanterninha. Será que eu consigo enxergar com essa minha luz interna? Imagine, você consegue olhar a partir do teu centro, acender essa lanterna da inteligência espiritual e enxergar os teus fragmentos? Então, a inteligência espiritual é como uma lanterna interna, é uma qualidade inata. Você tem, eu tenho, todo mundo tem a lanterninha e não precisa recarregar na tomada e nem comprar pilha. Por quê? O nosso eu profundo, ele está com a gente, porque é uma vibração. Mas, mesmo as nossas funções cerebrais estejam atuando de uma forma unificada, para uma coerência de tudo que acontece dentro e fora, se a vibração dessa onda gama, né, da inteligência espiritual não dirigir isso por algum momento, a gente não está ligando essa lanterna. Então, essa onda, ela é muito importante. E a gente pode fazer com que, não só meditando como os monges, mas trabalhando muito o estado de presença. Eu vou trazer isso daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu já vou fazer uma revisão e uns tópicos de como que a gente pode desenvolver mais, tá? Mas é muito importante que a gente possa entender que a gente pode se ajudar, que a gente também pode ser ajudado até por outras pessoas, pela própria natureza, ou talvez uma religião ou um terapeuta, sim, mas nem sempre a gente precisa de uma crise espiritual, nem sempre a gente precisa, né, de algo externo, tá? E veja, para sair da crise espiritual, para achar o centro, esse ajudante, ele tem que ter inteligência espiritual desenvolvida, senão ele vai trabalhar no mesmo nível que ele está. E como que você vai sair de uma crise espiritual se quem te ajuda não está vendo isso? Não está vendo esse sentido e essa conexão com a vida, essa forma holística ou sistêmica, integrada de tudo e não conhece o seu próprio centro, está vivendo a partir do fragmento. Então, vamos observar isso tudo, tá? Se a gente é ajudante, se a gente ajuda as pessoas, como que a gente está ajudando? Em que lanterna eu tenho para essa pessoa? Veja, basta buscar o sentido no que a gente faz, a harmonia com os processos profundos da vida, e ter uma postura de abertura e de descoberta. Então, vamos lá. Primeiro, a gente não foi treinado para isso, então é muito difícil. Tudo isso que eu estou falando não é comum, mas é comum para vocês que estão aqui assistindo, porque vocês já são bem trabalhados, então vocês já estão sentindo que realmente o que eu estou falando que faz sentido. Faz sentido a gente estar em harmonia com os processos profundos da vida. E ter no nosso coração uma postura aberta, uma postura de descoberta. Quando a gente vai na postura de descoberta, a gente descobre, a gente tira o que estava coberto e enxerga tanta coisa. E o que acontece na nossa sociedade, como humanos, nós estamos cada vez mais com incertezas. Por quê? Regras antigas de certo e errado, elas já não existem mais. Talvez porque elas eram muito limitadas. Talvez porque estamos nessa busca da descoberta. Mas ninguém mais tem
uma segurança do certo e do errado, da regra. Então, começa a ter uma incerteza, e isso vai afetando muito a nossa vida no dia a dia. Aí, por isso que eu trouxe aqui esse tema, inteligência espiritual no dia a dia, vai afetando muito no dia a dia as incertezas, vai trazendo medo. Veja, quando a gente tem inteligência espiritual, quando a gente está conectado a partir do nosso centro com a vida, conexão, sintonia com a vida, surge uma ética pessoal única que se fundamenta nessa inteligência espiritual, nessa sintonia. Então, se eu estou sintonizado com a vida, eu vou me conduzir sintonizado com a vida. Essa é a minha ética de caminhada. E ali eu tenho o meu parâmetro do, entre aspas, certo e errado, eu tenho uma segurança do que é essa sintonia com a vida. Essa sintonia, ela me dá uma segurança, mesmo nesse mundo todo de incertezas, que não tem mais regras e caminhos pré-moldados. A bússola do caminho certo, para eu saber se eu estou, né, na sintonia com a vida, é o caminho do coração. A ação com o coração, da coerência. E achar essa sintonia vai trazer o quê? Liberdade para a gente, junto com responsabilidade, porque se eu estou essa lucidez, né, com essa lanterna, e em sintonia, é assim que eu vou me direcionar, eu também sou responsável por isso que eu estou sentindo e que eu estou me conduzindo. Mas dessa forma, com a minha verdade única em sintonia com a vida, não vai mais ter lugar para verdades, aspas, verdades impostas, né? Se o nosso ponto de vista for a partir da inteireza, a gente sempre vai ter respostas inovadoras. Que perguntas que você faz para a vida? Que perguntas você faz? Porque as nossas respostas, elas sempre vão ser respostas para a pergunta que eu faço. Se eu fizer uma pergunta diferente, eu vou ter uma resposta diferente. As nossas perguntas, elas podem ser muito mais importantes do que qualquer resposta parcial que eu encontro por aí. Vamos parar para pensar que tipo de perguntas que a gente está fazendo para a vida, para achar resposta e sintonia, para achar o meu caminho, para achar o caminho do coração. O eu espiritualmente inteligente, ele vai ser um eu que possui um senso profundo de ligação com a vida e com todas as manifestações da vida. É um eu mais completo, que vai perceber que as atividades humanas são parte de um tecido universal. Quem é inteligente espiritualmente tem um senso de humildade e gratidão diante da fonte, da qual eu e tudo mais surgiu, né? Então, quem é inteligente espiritualmente tem um senso profundo de participação e responsabilidade. Muita responsabilidade no todo. Quem tem inteligência espiritual vai reconhecer que o indivíduo não pode ser completo se ele não aceitar que faz parte do todo, do qual todos nós fazemos parte, que é inseparável. Veja, uma atitude de uma pessoa respinga na outra. Uma decisão numa família, uma escolha de uma pessoa respinga na outra, ok? A pessoa pode fazer, vamos dizer, uma pessoa quer sair de casa, quer morar fora de casa. Tudo bem, ela pode ir, mas ela precisa entender que vai refletir em quem fica na casa, nas despesas de quem fica na casa, como que vai ser isso, como que vai ser todo. Então, assim, é um respeito para com o outro, entender esse complexo, esse contexto complexo, porque quem fica precisa se planejar, se vai ficar, se vai se mudar também, se vai fazer o quê com as despesas, com o dinheiro, como é que vai ser. Não dá para simplesmente vou pegar e vou embora e dane-se todo mundo e todo o resto, porque tudo faz parte. Imagina que é uma casa alugada, 2 pessoas moram, né? 2 ou 3, enfim, tanto faz. 2 moram numa casa alugada. Uma quer ir embora. Beleza, vai embora.
Tudo bem, mas aquela que fica, vai dar conta de pagar sozinha o aluguel ou não? Vai respingar ali naquela pessoa, ela precisa pensar, então ela precisa se mudar, ela precisa repensar, ter datas, ter planejamento. O que vai acontecer se simplesmente não tiver? Aquela pessoa pode atrasar o aluguel, aí vai respingar no outro, no dono do imóvel. E aí vai respingar daqui a pouco na justiça, no advogado, não sei o quê. Aí começa a ficar emocionalmente mais tenso, e aí adoece, daí sim que não pode trabalhar, daí perde emprego. Entende como uma coisa está atrelada à outra? Então, quem tem a inteligência espiritual entende um contexto muito mais amplo, e não só eu, tá? Para quem é espiritualmente atrofiado, vai faltar essa fonte profunda. Vai faltar essa fonte profunda de onde se tira essa sabedoria, intuição. E essa pessoa, ela não vai poder ter uma ética com base na inteligência espiritual, com base na inteligência do coração. Ela vai fazendo, ela não vai ter essa ética universal, essa ética com a vida. Daí, eu me lembro que uma palavra bem importante que se refere à verdade, em grego, é aletheia. Aletheia, em grego, significa não esquecer. Então, veja, achei bem interessante, assim, aletheia significa não esquecer, significa verdade. Então, o que é a verdade? A gente não esquecer, é a gente não esquecer o que a gente sempre soube. No fundo, a gente sempre soube que a gente faz parte dessa mesma fonte. Nascemos dessa mesma fonte, somos manifestação singular dessa mesma fonte. E estamos todos juntos e um interfere no outro. Que o todo, ele é o todo porque ele é tudo que contempla o todo. Essa é a verdade. E a gente tem que não esquecer disso. É tão simples. Inteligência espiritual é uma coisa que eu falo assim, claro, tem que desenvolver, mas na verdade é não esquecer, é só se lembrar. É só se lembrar. Como que a gente vai usar, então, no nosso dia a dia? Como é que a gente vai usar essa inteligência espiritual? Se inteligência espiritual é servir, né, servir de forma consciente, o eu profundo que vive em cada um de nós vai ter essa necessidade de sentido, de visão, de valor. E essa visão interna, essa introvisão, assim, pessoal, ela não é encorajada no nosso meio comum. Porque o nosso inconsciente coletivo moderno, ele ressoa com o quê? Com consumismo, com violência, com uma gratificação imediata, quero uma recompensa agora. Mas o eu profundo, ele está em cada um de nós. E o primeiro passo para a inteligência espiritual é ter responsabilidade pela sua vida, assim como já foi até aqui, e usar a postura de abertura, de espontaneidade. Abertura para reagir de uma forma inovadora. Pensa, como que você está construindo a tua relação com a vida no dia a dia? Para refletir sobre como que você está construindo a tua relação com a vida, pensa sobre o medo da morte que a gente tem. Por que a gente tem medo da morte? Porque a gente não é capaz de compreender e apreciar a vida. Pensa. Se você compreende, aprecia a vida, está em sintonia, você vai ver que a morte é uma companhia permanente dessa vida, ela não é um fim, ela não é um fim, ela é um outro nível de mim, né? É um outro estado mais profundo da energia imóvel, né? Um estado mais profundo, mais perto dessa fonte que a gente tem dentro de nós. É como se a gente fosse reabsorvido para essa fonte principal. Se eu compreendo e aprecio a vida, eu não vou ter medo disso. Como que, se hoje você tivesse que lidar com a tua morte, com uma doença, né, final, ou, enfim, pensa nisso. Como que você lidaria agora com isso? Então, quando você pensa em como você lidaria com isso, você vai ter um parâmetro, um termômetro
se você está compreendendo e apreciando a vida. Quanto mais difícil for para você lidar com isso, mais longe você está dessa sintonia com a vida, tá? Quanto mais a gente compreende a vida, mais a gente vê que a morte faz parte e lida melhor. Então, é uma prática, mas é uma coisa para pensar, né? Tem uma autora que fala assim, só eu posso morrer por mim, né? Assim, como é que você morre por você? Como é que está a tua sintonia com a vida? Aí vai ter harmonia também. Então, vai pensando nisso, que você já vai ver o quanto perto ou distante, quanto dessa inteligência espiritual, vamos dizer assim, dessa sintonia você está. Então, quem tem inteligência espiritual sabe pensar individualmente e hoje, na nossa cultura, que é uma cultura da multidão, que todo mundo busca a mesma coisa, todo mundo vende a mesma coisa, a gente precisa justamente treinar mais ainda a nossa independência da multidão, com mais certeza no nosso centro. É a gente ter a nossa individualidade autêntica, e isso, centro da nossa verdade, e isso requer coragem, coragem é agir com o coração, então a gente abrir o caminho do coração, e aí vai. É a gente ter autoconsciência. A autoconsciência é um critério bem importante também. Inteligência espiritual no dia a dia, você ter autoconsciência, tá? É um critério bem importante de inteligência espiritual, mas que é de baixa prioridade na nossa cultura. É de baixa prioridade a autoconsciência. Refletir sobre o que a gente acredita, aquilo que a gente dá valor, não se sentir mal em ter tempo de meditação ou de silêncio, não é tão comum assim. Então, as pessoas substituem o silêncio por barulho, liga a TV e fica. Então, veja, não é tão fácil na cultura a gente poder trazer esses hábitos da nossa inteligência espiritual. Então, uma alta inteligência espiritual é quando você tem honestidade com você mesmo, quando você tem autoconsciência, ou seja, consciência profunda de você mesmo, quando você pode enfrentar opções, porque você está centrado, está na tua né, nessa visão tua, né, individual, em sintonia com a vida, você vai ter que tomar decisões. E decisões do caminho do coração, às vezes elas não são fáceis, na verdade, na maioria das vezes elas são mais difíceis, apesar delas serem do coração. Não é só porque é um caminho do coração que é fácil. Muitas vezes é mais difícil porque a gente tem que sair o quê? Do nosso estado mental atual, da nossa forma de fazer cotidiano e sair disso. Além disso, uma inteligência espiritual alta vai ser quando você tem consciência da tua integridade pessoal, do teu centro profundo, aquele centro que vai transcender aqueles fragmentos que a gente falou no começo. Vai ter esforço de recolher esses fragmentos, olhar talvez para cada um, curar cada um, trazer para o centro. Vai ter uma abertura, uma visão de experiência para a vida, de descoberta. Vai ver a vida com os olhos de criança, assim, sabe? Uau! Deixa eu entender isso, né? Deixa eu descobrir o que mais eu posso saber disso. Deixar o que a gente conhece e explorar e aprender o que a gente não sabe ainda. Então, a gente tem que estar muito aberto para aquilo que a gente não sabe ainda. Viver as perguntas e não as respostas, porque as respostas são as respostas das perguntas comuns ou dos outros. E as nossas? Das nossas perguntas, quais são? Aí, tem muita gente que, assim, nasceu querendo ser médico, nasceu querendo ser professor, nasceu querendo ser veterinário, sei lá, enfim. Desde criança. Geralmente, quando tem esse querer, já desde criança, assim, já tem como ponto de partida o centro, uma motivação profunda, o caminho do coração. Na maioria das vezes, vem já, né, do coração. Mas, na maioria das vezes, as pessoas tomam um caminho que não é do coração, porque é para agradar os pais,
para agradar a sociedade, ou o seu próprio ego, né? Eu vejo assim, um exemplo são advogados, tem vários advogados que eu conheço, clientes, enfim, e aqui sem julgamento nenhum, mas é só um exemplo de uma categoria, porque serve para todas as pessoas de todas as profissões, mas dá para você sentir muito certo quem é advogado, porque raciocinou pelo seu ego, ai, que vou me chamar de doutor, eu vou me vestir bem, eu vou ter um status, eu vou ter dinheiro, ou para agradar os pais ou a sociedade, quem atua na profissão com muito amor, com o caminho do coração. Não quer dizer que aquele do ego também não possa atuar bem, mas a gente sente o caminho do coração e o caminho que não é do coração. Então, o primeiro passo para a gente, todo dia, né, para a inteligência espiritual, todo dia a gente saber que é possível a gente ter essa vida alicerçada nesse centro profundo. Que a gente vai servir as pessoas e ao mundo, deixando sempre um mundo melhor do que a gente encontrou. Então, isso vai ser até eu não jogar um papel pela janela do carro. O segundo passo é descobrir o meu centro. E descobrir o centro, às vezes, é uma jornada que na verdade, vai levar essa nossa vida toda, porque a gente vai sempre curar os nossos fragmentos, até a gente, né? Mas a gente pode chegar no seu centro e ir curando, até eles se aglutinarem na luz, né? Na luz divina que a gente tem. E um terceiro passo é a gente saber que tem muitos caminhos por meio dos quais a gente pode ser espiritualmente inteligente, gerar benefício para o mundo, agir em sintonia com a vida. Nenhum é melhor ou pior que o outro. Vários podem ser percorridos. Eu posso ter o caminho de ser cozinheira, mecânico, pai, terapeuta, empresário, dentista, veterinário. Todos os caminhos podem ser úteis para que eu seja espiritualmente inteligente. Porque cada uma dessas atividades que eu faça, talvez em etapas diferentes da minha vida, elas vão combinar com aquela vibração da minha alma. Então, como eu falei, se a pessoa já nasceu e está fazendo aquilo, ela está atuando na vibração da alma. Mas muitas vezes a gente está atuando como cozinheiro, depois vira terapeuta, depois vira corretor, depois, sabe? Porque cada passo está combinando com a vibração da alma que eu estou naquele momento. E eu vou medir como, né, essa inteligência espiritual? Eu vou medir percebendo quanto mais próximo eu estou com o meu centro, com o meu alinhamento com valores profundos. Se quando eu estou cozinhando, trabalhando, tomando água, eu estou alinhado com esses valores profundos com a vida. E o nível de motivação que eu tenho nessa atividade que eu estou fazendo. Então, veja, o nível de motivação nessa atividade que hoje eu estou executando, que está combinando com a frequência da minha alma, com a vibração da minha alma, vai coincidir com a proximidade do centro e alinhado com valores profundos, ok? Se tem algum ponto aí complicado para cada um, você já conseguiu perceber, já pode acender a luz, já pode pensar, opa, talvez eu tenha que mudar alguma coisa, tá? E por fim, eu quero falar sobre como eu pretendo fazer essa sequência de lives, eu quero associar com os chakras também, e com essa questão do dia a dia ser muito terra, muito físico, né? Então, eu quero falar um pouco sobre a nossa vida física, sobre a gente harmonizar a nossa vida física com a nossa vida espiritual, com a energia espiritual, harmonizar a vida física e espiritual. Elas não são separadas. O nosso físico responde e plasma toda a qualidade da nossa espiritualidade. Aí é interessante a gente pensar que a gente deve assumir a responsabilidade, assumir um propósito de entrar em harmonia com a verdade, verdade com V maiúsculo, e com a sua verdade. Quando a minha verdade, a minha vibração única, entra em ressonância, em sintonia com a verdade verdadeira, a verdade com V maiúsculo da vida, né? Então, eu tenho essa inteligência espiritual, é assim que eu vou gerar saúde emocional e saúde física. Esse é um ponto muito importante. Então, no dia a dia, que assumir essa responsabilidade, esse propósito de começar a pensar e a sentir
a verdade da fonte original, a energia do espírito, a verdade com V maiúscula, e a minha verdade. E a gente tem que ter essa capacidade de dimensionar o aspecto sólido do nosso corpo, o medo, a insegurança que eu sinto no dia a dia, com o aspecto espiritual, o sentido da vida. E aqui eu falo de reconhecer essa fundação energética do corpo físico, porque realmente está associado ao chakra básico. O que é um chakra, né? Para quem não sabe, ou está ouvindo falar pela primeira vez, ou não sabe muito bem, os chakras são como vórtices, como aspiradorzinhos de energia, né? São furacõezinhos, assim, tá? Que fazem com que a gente troque essa energia no nosso corpo e com o meio fora de nós, com o universo, com a energia universal. Assim como o sangue no nosso corpo, ele corre por dentro de canais, de veias, artérias, né, maiores, menores, a nossa energia pessoal, essa frequência eletromagnética que é gerada por todos esses processos que acontecem no nosso corpo, bioquímicos de entrada e saída nas células, de transporte de neurotransmissores pelos circuitos nervosos, enfim, tudo isso gera campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético no nosso corpo, ele percorre também como se fossem canais, veias, artérias, né, de energia. Quando esses canais por onde a nossa energia percorre se encontram 21 vezes, a gente tem vórtices maiores de puxar ou de trocar, né, porque o chakra, ele tanto expele quanto aspira, né, essa energia troca, é uma troca. Então, ali acontecem os chakras, e os chakras principais, então, são 7 pontos no nosso corpo, onde 21 vezes os nossos canais de energia se cruzam, tá? E aqui eu vou trazer um pouquinho o nosso chakra básico, o nosso chakra muito ligado na região de quadril, na base da coluna, tá? Esse chakra é muito ligado ao corpo e ao medo e à insegurança, que são parte do nosso dia a dia. Todo dia a gente tem que comer. Será que a gente vai ter comida amanhã? Será que eu vou ter comida mês que vem? Será que eu preciso fazer estoque de comida? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a comida e o abrigo e as coisas principais de sobrevivência? Isso vem crescendo mais ainda, esse medo sempre existiu e vem existindo em intensidade nos últimos anos que a gente tem vivido mais questões intensas de incerteza em relação à saúde e em relação a tudo que globalmente está acontecendo. Então, no dia a dia, a gente vai sentir muito medo e insegurança. Medo se eu vou ter dinheiro para todas essas coisas, né? Então, todo dia eu estou fazendo coisas para minha sobrevivência. Todo dia eu vou trabalhar para trazer essa questão da minha sobrevivência. Observa a quantidade de medo que está no teu dia a dia. A quantidade de medo que está no teu dia a dia vai te mostrar a quantidade do apego às coisas materiais, que é muito relacionado a esse chakra. E o que acontece quando a gente tem mais apego a essas coisas materiais? A gente vai diminuir a quantidade do fluxo de energia que flui, isso vai interferir na bioquímica também, vai interferir nas nossas emoções. A distância do medo, né? Vamos dizer, o comprimento do medo, quanto mede meu medo, né? O seu medo é muito comprido, significa que eu estou muito distante da minha verdade original, tá? Então, é como se eu pudesse pesar o medo, quanto de medo eu tenho. 10 quilos de medo, eu tenho 10 quilos de apego. E, eu tenho 1 quilômetro de medo, eu estou 1 quilômetro da minha verdade original. Tá óbvio que não é bem assim, mas já ajuda para a gente dimensionar o nosso medo. O meu medo está longo, está pertinho, a 10 metros, é 1 quilômetro, né? Então, a gente vai sentir medo de o quê? De perder. Medo de perder a comida, a casa, medo de perder o emprego, de perder o dinheiro, o apego ao perder pessoas, né? Então, isso reflete o meu apego aos objetos, às pessoas, e geralmente a gente vai trazer essas dificuldades, elas vão se acumular quanto mais estreiteza de visão eu tenho, mais estreiteza de ponto de vista eu tenho. Aí eu vou gerar o estresse. Fisicamente,
eu vou sentir aquela coraçãozada, eu vou sentir aquela liberação de adrenalina, de luta ou fuga, tá? Aí, o que que vai acontecer? Eu vou para o aspecto do comer e beber, eu vou descontar na bebida e na comida a minha falta de sintonia com a vida. Aí eu vou descontrolar nesse aspecto de subsistência, eu vou comer muito, ou beber, né, ou vou descompensar um aspecto físico, né, básico, porque eu não estou nessa sintonia. Então, a inteligência espiritual, ela vai levar para o equilíbrio, vai levar a sensação de estar suprido pela energia da fonte do espírito. Isso, obviamente, que não é, então tá, não vou mais trabalhar e fazer nada, vou ficar meditando que tudo se proverá. É óbvio que não é assim. Mas quando a gente sente a sintonia com a vida, o universo, a nossa responsabilidade com o todo, com tudo, e a fonte da vida, que eu sou cheio dessa fonte, eu começo a trazer uma paz, uma bioquímica elevada, de consciência elevada. E, consequentemente, eu vou sentir mais facilidade em lidar com essas questões no dia a dia. Então, a quantidade de energia física que eu vou ter, a vontade que eu vou ter de viver, de executar as tarefas com os pés no chão, estão relacionados com isso. Com eu ter uma energia física, uma vontade, eu estar com esse chakra funcionando. Então, quando eu estou em coerência espiritual e física, eu vou ter capacidade de tomar decisões físicas, com vontade, com base em necessidades reais, mas decisões acertadas, não impulsivas, nem pelo apego, nem pela aversão, nem pelo medo. Decisões acertadas, coerentes, com uma sabedoria maior. Então, o modo como você cuida de você também reflete essa inteligência espiritual. Porque quando a gente usufrui de um corpo saudável, a gente deixa o nosso instrumento de medida bem cuidado, para a gente poder perceber melhor essa comunicação com a vida, esses insights, essa futurição, né? Essa comunicação pelas emoções. A gente dá um alicerce bioquímico saudável para as decisões a partir de um olhar amplo. Que nem um carro, quando a gente cuida bem do nosso carro, quem tem carro, cuida, leva no mecânico, faz manutenção, deixa a lataria amassada, deixa os pontinhos de ferrugem, não conserta, deixa até o óleo, sei lá o que acontece quando não eu sempre troco, então nem sei o que acontece quando não troca, deixa ficar sem combustível, deixa o estepe furado, você faz isso com o teu carro, se você faz, pensa. É hora de refletir, usa o carro como um reflexo. Pensa. Você pensa assim, se o step está lá furado, você pensa assim, deixa quando acontecer eu vejo, quero olhar para isso não. Pois eu vou levando, é assim? Então, veja, se você, eu vou usar esse exemplo do step, é interessante, porque assim, se você pega olha que coisa ridícula esse exemplo, bem ridículo, mas na inteligência racional, mental, a gente vai achar uma solução. Vou consertar, né? Vou trocar. Ou não, né? Como eu falei, vou deixar acontecer. Então, você vai ter o teu nível aí da tua mentalidade. Na inteligência emocional, você pode aprender como que você reagiu a isso. Ai, deu medo, meu Deus, podia ter furado o pneu e eu estava assim, ai, meu Deus do céu, já estou sofrendo demais, eu estou sofrendo por antecedência ou ansiedade enquanto eu não resolvo. Como que você está respondendo a um evento? E na inteligência espiritual, é mais ou menos assim, você vai tomar a decisão mental, você vai sentir como que você vai lidar com isso, mas na sintonia, na harmonia com a vida, é assim, para onde vai esse pneu? Se eu trocar? Se eu consertar, quanto tempo mais dura? O que acontece com os pneus? Para onde eles vão? Será que na minha cidade, no meu bairro, na minha cidade, tem um programa de recolher e de fazer uma reciclagem? Nossa, eu vou ver isso lá na prefeitura. Será que tem? Será que não tem? E eu vou fazer isso? Nossa, eu vou começar um movimento de fazer reciclagem de pneu, porque não pode, entende? Para onde que vai uma inteligência espiritual? Tá, aqui é simples, tá? Não tô outras, né?
Mas daqui a pouco gera um movimento de reciclagem na cidade, no bairro, na comunidade, gera emprego, gera uma ONG, gera muita coisa, porque você fez uma pergunta e se abriu para ter ideias sobre aquilo. Então, a gente pode ter reflexos no nosso corpo físico se a gente não se abrir para enxergar o que a vida está falando. E aí vem doenças, por exemplo, no caso do chakra básico, que é o do dia a dia, do usual, do dia a dia, da sobrevivência, quando a gente está embotado, quando a gente não está com confiança na vida, podem vir problemas na uretra, no ânus, hemorroida, intestino, cólon, prisão de ventre, que é a dificuldade de eliminar, diarreia, que é eliminar sem absorver, rins, que é o medo. Isso tudo vai representar o quê? Persistência em pensamento embotado, pensamento antigo, incapacidade de se libertar do lixo. Observa, grupos que falam, que você está em grupos que você está. Dependendo do que eles defendem, do que eles falam, do que eles estão colocando, pode gerar medo, pode gerar raiva, pode gerar sintomas físicos que vão se acumulando, porque você vai começando a ficar com medo, ou mais ódio, sabe? E isso vai gerando sintomas físicos. Na nossa formação, tem vários alunos da formação aqui. Flávio, Johnny, Andréia, não consigo ver todos que estão por aqui, a Maria Luísa, que eu estou vendo. Tem vários alunos da formação, e a gente vê o quanto essa inteligência coletiva funciona, mesmo à distância, porque tem gente de todo lugar do Brasil, até de fora do Brasil, a gente está em 30 pessoas, de repente vem uma pessoa que manda uma mensagem que é a mesma coisa que o outro estava pensando e que justamente é o tema da aula. Então, veja, um grupo, ele se influencia, mesmo sem estar presente na interação. Como que você está sendo influenciado pelos grupos que você está participando? Então, no dia a dia, se libertar dessas formas mais pesadas ou antigas é a gente sentir a conexão com o sentido maior da vida, abertura para os novos olhares, novas consciências, libertar o que é antigo, trazer o amor universal para substituir o medo. E o amor vai trazer essa segurança de que algo maior sustenta a vida. Então, no dia a dia é isso. Se a gente está em sintonia com a vida, a gente vai ter vontade de viver na realidade física. A gente vai poder, então, sentir esse alicerce, e um treino é presença, aqui e agora. Quem está no aqui e agora, quem consegue estar, pelo menos em vários momentos no aqui e agora, vai se sentir fundamentado e vai emanar energia vital para as pessoas, para si, para o meio que está. Mas, se não tiver inteligência espiritual, a pessoa não vai estar no aqui, está sempre em outro lugar, não aqui. Não vai fazer exercício, vamos dizer, não vai ter força vital. Vão ser pessoas fechadas em si, talvez muitas vezes sem relacionamentos, vão se abandonar, vão ser dogmáticas, podem fumar demais, beber demais, dormir muito, excesso de comida, só querer fazer o que gosta, ignorar o interesse dos outros, seguir grupo por medo, por comodismo, por interesse próprio. Tá? Então, a vontade de viver, nossa, está intimamente ligado com sentir essa união, essa integração e segurança que a gente serve a vida e que, por a gente servir a vida, ela nos protege. Como que a gente vai desenvolver? Como é que a gente vai desenvolver essa inteligência espiritual? Eliminar essa base mental que a gente estava agindo, viver como parte integrante de uma comunidade, um todo, mas com autenticidade e centramento. Ter responsabilidade ecológica não é só o exemplo do pneu que eu dei, mas sim com as pessoas, o que eu faço influencia no outro, preciso ser responsável com a vida do outro. Ser feliz com as rotinas diárias. As rotinas diárias, elas podem ser sagradas, porque a gente está servindo a fonte da existência, gerando benefício o tempo todo. Então, inteligência espiritual é isso, é olhar a partir do meu centro, da minha personalidade única, saber que eu estou entre muitas regras e costumes diferentes, mas no meu centro, eu não vou seguir aquele que faz o erro ou que faz o mal. Eu vou olhar a partir da perspectiva
que todas as minhas ações estão em conformidade a serviço da fonte, tá? Uma prática bem legal é você só se imaginar. Imagine assim, ó, 2 lugares diferentes. Praia e campo, pode ser. Se imagine na praia. Como é que teu corpo se sente? Se imagina no campo. Como é que teu corpo se sente? Pronto, você já conseguiu sentir, você nem estava lá, mas você sentiu a diferença. Tá? Agora, você pode imaginar você centrado na sua verdade original, como que você se sente. Tá aí. Tá aí. Então, vamos observar isso, tá, gente? Hábitos com físico, praticar a presença, foco para dentro, para a verdade original, se libertar da estreiteza e prisão mental, sintonizar com, com o todo, com o coletivo e com a conectividade da vida, ser perceptivo do recado das emoções. Presença, já falei, perceber como que você toma decisões, você está impulsivo? Está agindo porque perdeu o sentimento de segurança? Está agindo com a tua mente atual, com medo? Ou está pautado na sintonia do amor, confiança na vida? Você decide testando e sentindo o seu corpo, como esse exemplo que eu dei. Esse é o primeiro passo para um estado aberto para novas consciências. Testa, sinta primeiro. Então, é isso. Era isso que eu queria falar, porque a gente tem que fazer uma prática. E eu, para variar, sempre me... Falta 10 minutos, que eu propus até 21h30. Mas vamos lá, vamos fazer a prática agora.